A Primeira Guerra Mundial, por razões lógicas ligadas à Segunda Guerra Mundial, sempre permanecerá na sombra dos relatos históricos, mas foi precisamente essa guerra que estabeleceu tanto as premissas para o segundo conflito, quanto novas formas de condução das operações militares, além de ter ensinado, ao mesmo tempo, métodos estranhos de mobilização e reestruturação econômica que ainda são usados até hoje. Portanto, considerá-la é possível e necessário. Hoje vamos viver na pele de um soldado alemão o que se passava na mente dos trabalhadores simples, sentados nas trincheiras, o que os alemães comiam, por que suas fortificações são consideradas o auge do pensamento de engenharia, e como diabos eles conseguiram lutar contra o mundo inteiro sozinhos. O velho Marco Reuss nos ajudará a responder a essas perguntas. Estamos em 6 de julho de 1916, e nosso Marco está numa trincheira de uma cidadezinha francesa chamada Bar, a apenas 150 quilômetros de Paris. 5 dias atrás, começou a ofensiva das tropas francesas e britânicas que decidiram expulsar a Alemanha dos territórios ocupados no leste da França. Isso entraria para a história como a Batalha do Somme e custaria mais de 1 milhão de vidas humanas. Os alemães são obrigados a lutar em 2 frontes. No final, eles recuarão um pouco, mas para o nosso Reuss, isso será depois. Por enquanto, ele, juntamente com outras 10 divisões do exército alemão, está defendendo contra 24 divisões britânicas e francesas. Mas o nosso Marco está pronto para resistir. Sua moral está alta porque praticamente todos os lados do conflito consideraram a guerra defensiva. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, não havia um agressor claro. Ironicamente, tanto os soldados franceses quanto os alemães acreditavam firmemente que estavam defendendo suas pátrias dos invasores. No caso do nosso Marco, a ironia é ainda maior, pois ele estava defendendo seu país estando em território estrangeiro. O nível de cinismo da situação é ultrajante, pois os soldados alemães tinham mais razão em chamar a guerra de defensiva. Desde os tempos de Bismarck, a política da Alemanha soava mais ou menos assim: não vamos incomodar ninguém, apenas nos deixem crescer. Infelizmente, quase todas as colônias estavam divididas, e França e Inglaterra, embora transbordassem de elogios, não permitiam que a Alemanha prosperasse. A guerra na Europa estava sendo planejada desde o século XIX, e a questão era apenas sobre os aliados. Aconteceu que os alemães não tiveram muita sorte e acabaram lutando contra um monte de superpotências ao mesmo tempo. Mas houve vários momentos que mantiveram a moral do exército elevada. Primeiro, nosso Marco Reuss estava confiante na vitória, pelo menos porque cerca de 40 anos atrás, os alemães derrotaram tranquilamente a França na guerra que deu origem ao Império Alemão. Em segundo lugar, Marco sabia que havia um plano brilhante de Schlieffen, que modificou as melhores estratégias alemãs. A estratégia do plano previa a rápida captura da França através da neutral Bélgica. A tomada de Paris tornaria a guerra extremamente indesejável para a Inglaterra, e a vitória estaria garantida. Mesmo que, até 1916, a Alemanha tenha enfrentado alguns contratempos, eles conseguiram superar a Bélgica e estabelecer uma posição na França. Além disso, a máquina de propaganda imperial alemã deixou claro na mente de cada alemão o pensamento de sua superioridade. Parte dessa propaganda estava correta, pois as fortificações, trincheiras e outras estruturas defensivas da Alemanha na Primeira Guerra Mundial são indiscutivelmente as melhores em termos de engenharia. Mas a raiz de todas as vitórias são as pessoas, e no Império Alemão não havia problemas com isso. Um fato interessante é que, muito antes da Primeira Guerra Mundial, o governo britânico estudava os sistemas militares de países ao redor do mundo em busca de inspiração, e os alemães foram considerados os melhores. No entanto, a Grã-Bretanha não conseguiu adotar suas estratégias, pois os alemães já possuíam um sistema de recrutamento militar. Nosso Marco Reuss, há 19 anos, serviu 2 anos no exército antes de se tornar reserva. Quando a guerra começou em 1914, a Alemanha, além dos 700 mil militares ativos, mobilizou facilmente mais 4 milhões. E a peculiaridade é que todos esses 4 milhões, ao contrário dos britânicos, não precisavam ser treinados. Eles estavam prontos para irem para a frente imediatamente, pois tinham experiência de serviço. Portanto, nosso Marco não tem problemas de moralidade. A guerra é apenas uma questão de rotina para ele. No entanto, para os soldados comuns, os problemas no nível da linha de frente e da estratégia estavam em segundo plano. Em primeiro lugar,
E com uma grande vantagem, estavam os pântanos. Havia várias histórias de soldados alemães lutando contra piolhos diariamente. Marco lidava com isso da maneira clássica, queimando as costuras das roupas com uma vela. No entanto, muitas vezes as roupas pegavam fogo e precisavam ser costuradas novamente. No entanto, a liderança estava prestando atenção a isso, pois a Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito onde a higiene dos soldados recebeu grande atenção. As perdas desnecessárias de milhares de homens por malária e infecções eram evitáveis. Portanto, no abrigo de nosso Royce, assim como em todos os outros, além dos produtos de higiene, havia até lavanderias. Os alemães, pelo menos nos primeiros anos da guerra, estavam liderando o movimento pela segurança dos soldados. Eles se lavavam, estavam limpos e até realizavam rituais próprios, como o barbear do oficial, que era feito nas trincheiras e considerado uma boa maneira de elevar o moral das tropas. Isso era importante, já que os alemães tinham problemas com provisões, ao contrário dos britânicos. Lembra-se de como falamos sobre carne e muita comida para os britânicos? A situação de nosso Marco Royce era pior. Até meados de 1916, os suprimentos de carne para o exército totalizavam apenas 31. O percentual de peixe do período pré-guerra era 51% menor, enquanto o arroz, ovos, queijo e outros acompanhamentos eram 20% menores. Tanto o exército quanto os civis dependiam principalmente de batatas. No entanto, os alemães abordaram elegantemente a resolução desse problema. O governo gastou uma quantidade considerável de recursos no desenvolvimento de receitas para donas de casa, ensinando a cozinhar sem farinha e enviando-a para a frente. Os agricultores foram solicitados a entregar todos os ovos, e as fábricas começaram a contratar mulheres pela primeira vez na história. A esposa de nosso Marco, Greta, até trabalha em uma fábrica de conservas, o que era estritamente proibido 5 anos atrás. Como resultado, as reformas levarão, até 1918, a uma resolução praticamente completa dos problemas de alimentação no exército. No entanto, em 1916, para nosso Marco, a situação ainda era bastante difícil. No entanto, todos os artigos sobre os comedores de carne alemães na Primeira Guerra Mundial estão longe da verdade. Pelo contrário, os alemães se comportavam como cavalheiros e, mais frequentemente do que os aliados, ajudavam os civis. Por exemplo, há um caso conhecido em que a artilharia britânica destruiu uma vila francesa, mas os soldados alemães que a defendiam levaram os civis para lugares seguros e depois os ajudaram a reconstruir as casas. Possivelmente, um dos rapazes era Marco Royce, pois o ataque a AOS aliados em Barley foi sufocado. As batalhas da Primeira Guerra Mundial eram dolorosamente semelhantes. Eles cavavam 2 buracos e o espaço entre eles era chamado de Terra de Ninguém, enquanto os exércitos esperavam os movimentos do oponente. O nome Terra de Ninguém não foi escolhido aleatoriamente, pois em 90% dos casos, aqueles que ousavam sair das trincheiras e pisar nela acabavam sob o fogo inimigo e perdiam. No entanto, Marco e outros alemães conceberam uma solução elegante. Sob a cobertura da noite, as tropas de elite alemã se aproximavam frequentemente das trincheiras inimigas e causavam tumulto nelas. Depois, começava o avanço pela Terra de Ninguém, já que os franceses e os ingleses não conseguiam responder adequadamente, pois eram atacados de ambos os lados. Isso muitas vezes ocorria e outros países começaram a adotar essas táticas. No entanto, mesmo nas fotos preservadas, pode-se ver que as trincheiras alemãs mais pareciam residências confortáveis, graças ao gênio da engenharia. Mesmo enfrentando forças inimigas superiores, eles se afogavam nelas e cessavam o ataque. Talvez a única coisa que preocupe nosso Marco seja a aviação e a tecnologia. No momento do início da guerra, a Alemanha era a maior economia da Europa continental. A economia britânica era maior e, junto com a França e os Estados Unidos, os aliados literalmente bombardeavam os pobres alemães, com uma vantagem total nessa área. Infelizmente, trabalhadores simples como nosso Marco não podiam influenciar isso e não tinham tempo para isso. O risco de morrer por causa das mesmas trincheiras era tão grande quanto no campo de batalha. A doença consistia na necrose dos pés devido à imobilidade e às más condições. Na Primeira Guerra Mundial, isso era uma verdadeira praga, e no abrigo de nosso Royce, o oficial verificava diariamente os pés dos soldados para garantir sua limpeza e saúde. A maioria das vezes, o procedimento era realizado à noite, já que durante o dia, Marco e os outros soldados dormiam, e a maioria dos ataques ocorria sob a cobertura da noite ou ao amanhecer.
Portanto, o tradicional regime diurno na guerra era inútil. Royce e outros alemães passavam as noites em guarda ou jogando cartas, se não estivessem de plantão. Até 1916, o cansaço da guerra já estava sendo sentido. Então, os trabalhadores comuns começaram a ignorar cada vez mais as ordens dos comandantes. Por exemplo, em uma das unidades vizinhas, tropas francesas e alemãs fizeram uma trégua e jogaram futebol. Os alemães venceram por 3-2. E Royce estava ciente de que isso não era uma lenda, mas uma realidade. No último Natal, ele mesmo enviou salsichas aos ingleses e franceses como presentes, e em troca, eles enviaram chocolate e cartões. Com mais frequência, alemães e franceses organizavam pausas para limpar as trincheiras de corpos. Havia tantos que a insanidade era muito mais confiável do que as balas que poderiam ter matado ambos os lados. Além disso, na mente dos trabalhadores comuns, começou a se formar a ideia de que estavam lutando pelos meninos que estavam sentados em palácios caros. Royce ouviu falar de casos em que 48 alemães foram executados por desobediência e enviados comandantes para longe. Royce não se envolve em tais coisas, mas ainda assim a teoria de guerra defensiva em território estrangeiro, que durou não 2 meses, mas 2 anos, não podia deixá-lo indiferente. Cada vez mais, os estudiosos modernos tendem a acreditar que isso foi a principal razão para a derrota da Alemanha, pois no momento da assinatura do Tratado de Paz, as tropas alemãs estavam a centenas de quilômetros de Paris e quase a 1000 de Berlim. Obviamente, não havia questão de uma derrota. Além disso, os generais britânicos afirmaram abertamente que não conseguiriam apenas tomar Berlim, mas nem mesmo invadir o território alemão. Existe até mesmo um termo punhal nas costas, uma teoria que mais tarde foi amplamente utilizada pelos alemães antes da Segunda Guerra Mundial, que diz que a Alemanha perdeu apenas porque foi apunhalada pelas costas pelos traidores do governo. Em parte isso é verdade, porque até a entrada dos EUA na guerra, os recursos de todas as partes estavam completamente esgotados e todos estavam prontos para a paz. No entanto, o poder combinado dos aliados era esmagador e derrotou a Alemanha justamente. Mas isso não diminui os méritos de Royce. Com apenas 12% do PIB mundial contra os 40% combinados dos aliados, a Alemanha não apenas manteve a defesa, mas fez isso no território da França. Apesar dos portos bloqueados e do montante astronômico da dívida de guerra e dezenas de outros problemas, os alemães derrotaram a Rússia, conseguindo lutar em 2 frontes em uma situação insanamente difícil, tendo uma dieta e munições muito mais escassas. Soldados alemães treinados como Royce realizaram um feito mantendo as linhas de frente e, ao mesmo tempo, cuidando da higiene de seus camaradas e não se embriagando com schnapps nas trincheiras. E como sempre, os vencedores escrevem a história, então não é surpreendente que o papel da Alemanha seja minimizado. Na realidade, é uma pena que os trabalhadores comuns não estivessem pensando em geopolítica, eles estavam pensando em como voltar para casa. E essa ideia não tinha nacionalidade ou ideologia. Até mais, amigos.